Bom, posso falar agora um pouco dos princípios de base, assim, de qual que é a cola das comunidades rizoma, né? Então, para quem também não participou dos módulos, a gente desenvolve muito nesse conceito de resiliência sistêmica, de resiliência coletiva, que para nós essa resiliência ela é baseada em cima de 3 pilares, de um tripé. O primeiro tripé é a questão da capacidade de regeneração e de preservação. Então, para nós é um princípio fundamental dos empreendimentos coletivos. A gente tem que ter como método de não só preservar uma área rural, né, um imóvel rural, mas de regenerar ele, né? Então vai ter toda uma preocupação em termos de redução da pegada ecológica, de ter uma urbanização do campo, porque querendo ou não, o projeto de comunidade rizoma é um projeto de urbanização do campo, né? A gente está juntando pessoas para adquirir sítios rurais, né, para as pessoas poderem ter um espaço ali dividido, né, um sítio e poder morar. Então, vai ter várias casas, infraestruturas dentro de imóveis rurais, né? Então isso não pode criar uma urbanização predatória do campo. Então isso é um pilar bem chave para nós. A outra é essa questão da autonomia e da autogestão. Então a gente tem como meta tornar grupos autônomos, né, não só em questão alimentar e energética, que as pessoas às vezes sempre se imagine isso, mas em termos de estrutura autogerida, né? Que as pessoas conseguem realmente, através de um coletivo, chegar na autonomia, né? Porque a gente enxerga que a autonomia ela se constrói muito com um coletivo, uma autonomia no núcleo familiar, por 2 pessoas, ou 4 pessoas, numa propriedade privada, é muito limitada, né? E tem essa questão de pensar muito na capacidade das pessoas de conseguir gerar renda no campo. Então, pensando muito o empreendimento coletivo como um incubador também de projetos para que as pessoas possam gerar uma renda no campo e ficar autônomas sem ficar refém de um dinheiro fora, de algum fato de alugar um apartamento na cidade, de ainda fazer, né, um trabalho extra que não tem nada a ver com a transição ecológica. E o terceiro pilar do tripé, né, é essa questão da cooperação. Como que a gente também, através dos empreendimentos coletivos, fomenta a capacidade que foi perdida, né, ao longo das décadas, que a gente tem que resgatar, né, de cooperar, da ajuda mútua no campo, porque é uma coisa que, vendo, né, num contexto urbano, individualista, a gente precisa reaprender a cooperar, a saber o que é a comunidade, o que é compartilhar bens, né? Então, é um pilar fundamental que não só se quer dentro da propriedade coletiva, mas que tem também a visão de criar laços de cooperação e tecidos de ajuda mútua no território, né? Pensando muito, não só uma ecovila, uma egovila, né, mas um ecossistema cooperativo num raio de 3 a 5 quilômetros na volta do empreendimento. Isso é bem fundamental para nós. A gente enxerga que a resiliência ela se constrói com a densidade, a quantidade de laços que você consegue criar na sua volta, tá? Então, fechando, a gente tem o conceito, né, de resiliência, que para nós, de resiliência coletiva e sistêmica, que tem esse tripé, a capacidade de regeneração, de cooperação e de autonomia. A gente acha que se você tiver uma capacidade, né, dessas 3 áreas aumentada, a resiliência e até do empreendimento vai se tornar muito mais assim, duradoura, saudável. A gente acha que se tiver um desses elementos que está sendo ignorado, subestimado, tem muito mais chance de dar ruim. Então, isso meio que é a nossa garantia, né? de tentar sempre focar nesses 3 elementos para os empreendimentos coletivos que a gente está acompanhando. Bom, aqui, fechando sobre a questão dos princípios, em termos de princípios de ocupação, temos alguns princípios muito gerais, né? A cada imóvel que está sendo comprado coletivamente, a gente coloca esse princípio de ter pelo menos 50% de reserva, né? Que seja a área de preservação permanente, reserva legal, né? Então, se não tem 50%, vai ter que reflorestar para chegar a ter esse mínimo de 50% da área total. E o resto, a gente chama de vila ecológica, na verdade, são as áreas individuais, onde cada um vai ter um usufruto individual, né? Que pode variar, ter 3.000 metros quadrados, um pouquinho mais, um pouco menos, em função da característica do terreno, e tudo o resto que não for dentro dessa vila ecológica é área de usos coletivos, que não é reserva, para produção agrícola, sustentável, agrofloresta. Tem N possibilidades, né, de uso, mas é sempre bom de manter essa proporção. Até para não ter problema, né, de tudo que não for reserva, a gente viu que é interessante manter 80% para o uso de produção agrícola. Se não tem esse risco de ser visto de fora como um loteamento irregular, o que a gente não quer fazer, né? Então, é importante manter esse mínimo de 10%, né, para a vila ecológica, até em termos de limitar o impacto do espalhamento urbano, de evitar que as casas fiquem muito longe uma da outra,
que as pessoas têm que ter carro para se visitar, que vai ter um gasto também de estrada, de cabos, né, elétricos e uma degradação da paisagem, né? O fato de concentrar as casas numa área com privacidade, né, que é sempre esse desafio, a gente enxerga isso como um pilar fundamental. E senão a gente vê projetos acontecendo, pessoas que compram as terras grandes, bonitas, picota tudo em módulos de 3 a 4 hectares, para cada um tem um título, né, de propriedade, uma escritura a seu nome, e no final das contas a gente vê, né, paisagens fragmentadas, pessoas que ficam isoladas e que vão gastar muito dinheiro e criar impacto para puxar a estrada, puxar o cabo elétrico e tudo mais, e ter carro, né, para se locomover. Agora, gente, a gente vai entrar um pouco assim nessa questão de conteúdo da aula, que é sobre um pouco a gestão dos riscos. E por que a gente desenvolveu essa metodologia, né? A gente acredita que tem alguns grandes erros estruturais que sempre acontecem nos empreendimentos coletivos e tem como a gente evitar eles ou pelo menos ficar antecipado para não ter problema futuro e não previsto, assim. Mas assim, a gente tem que entender um investimento, né, desse tipo de empreendimento não só como um projeto, não é verdade um projeto de comum. Não é um projeto convencional de você adquirir uma terra ao seu nome. Então, a gente acredita que, no contexto global, que a gente explicou no módulo 1, colapso da biodiversidade, da mudança climática, né, da crise energética por vir, né, para entender esse paradigma de colapso no qual a gente está inserido. Então, nesse paradigma todo, realmente, a gente enxerga que investir em terra, né, é uma coisa que traz muita segurança pelo contexto de grande estabilidade que a gente vai viver. Então, isso traz um pouco essa questão, né, de um investimento estratégico, lembrando que o êxodo urbano é um processo que a gente enxerga como irreversível e está crescendo muito no Brasil. As áreas rurais de regiões, assim, de biorregiões que atraem, né, pelo turismo, etc., elas estão se valorizando muito, às vezes de uma maneira sem controle, infelizmente. Então, a gente acha que um valor seguro, no contexto de grande estabilidade e de crise sistêmica que a gente vai viver, a gente acha que é realmente o melhor investimento para fazer para os tempos por vir. E tem essa questão também de você enxergar, além de uma terra, né, investir em capacitações, investir em um projeto coletivo que vai te empoderar. Né? Isso é bem importante, porque comprar terra é fácil, né? Mas tipo, o fato de conseguir fazer parte de um grupo organizado, que cria uma resiliência coletiva é muito mais complexa. Então, a gente acredita que essa metodologia ela vai muito no sentido de você também investir em capacitações, investir em empoderamento, acreditando nisso, que é um coletivo, mesmo pequeno que ele esteja, né, é muito mais estratégico que comprar uma terra sozinho, que você nem vai dar conta de cuidar, que vai te demandar um monte de gastos, né, para você conseguir manter a área, etc. Então, a ONG Isomar foi fundada há 1 ano atrás, mas eu e o Jerome, a gente tem uma caminhada aí de 4 anos de pesquisa, de campo, levantamento de dados. Passei aí os últimos 4 anos da minha vida viajando e conhecendo iniciativas de transição. E a gente percebeu, através de pesquisa empírica nossa e pesquisas validadas até de outras pessoas, a gente até enviou um material para o pessoal do curso dar uma olhada, que 90% dos empreendimentos coletivos, das tentativas de formação de comunidade no mundo, e 96% no Brasil, fracassam nos 2 primeiros anos. Né? E isso acontece por uma questão, pelas informações levantadas, são sempre, normalmente, as mesmas coisas que acabam dando errado. Então, a gente vai elencar aqui alguns dos grandes erros mais comuns, né, que comunidades ou empreendimentos coletivos acabam cometendo e por isso que acabam dando errado. E o primeiro de todos é o fato das pessoas ficarem focadas só no investimento para a compra da terra, né? Então, as pessoas vão lá, elas se animam, elas juntam e falam, a gente precisa de tanto para comprar a terra, e depois a gente vê o que faz. A partir do momento que você compra um terreno, você vai ter muitos gastos, né, que decorrem a partir da compra da terra. E se você não tem isso planejado, isso causa atrito, isso causa conflito, isso causa um monte de problema. E muitas vezes, uma vez que todo mundo tirou, né, o investimento do bolso e fez, é muito difícil de conseguir engajar as pessoas mais financeiramente para fazer mais coisas depois disso. Então, qualquer coisa depois desse primeiro passo torna um impeditivo. Né? Então, você não prevê que você vai ter gastos com documentação, que você vai ter gastos com registro, que você vai ter gastos com infraestruturas mínimas,
que você vai ter gastos imprevistos, totalmente imprevistos, de um pedaço da cerca que você não viu que estava destruído, você vai ter que recolocar de estrada, de N coisas, e isso é um erro muito comum, assim, né? De você focar só na compra da terra e depois, na hora que você vai tentar capitalizar para fazer o resto, é sempre um enrosco. Também que documentação, toda essa parte burocrática, a gente viu que representa em geral de 10 a 15% a mais. Dependendo do município onde você está, você tem que contabilizar aí de 10 a 15% do valor que você pagou na terra para a documentação dela, né? De cartório, imposto de transmissão de bens imóveis na prefeitura, registro aí, né, em cartório de imóveis, cartório de notas, e isso vai variar aí de onde você está, mas normalmente você vai gastar aí de 10 a 15% do valor que você pagou na terra só para a documentação. É uma coisa que normalmente não é levada em conta. Uma coisa que a gente pensou é realmente de embutir inicialmente uma proposta de orçamentário esses gastos iniciais, né, que são fundamentais para já conseguir poder entrar no imóvel, né, e tem toda essa questão a médio e a curto até médio prazo, assim, né, de pensar ter vamos dizer, uma sobra, né, para poder viabilizar o início da ocupação, né, pensando em capacitações de grupo para alinhar as pessoas, porque às vezes as pessoas entram porque elas têm uma cola identificada, que pode ser uma coisa muito leve, né, e depois vê que as pessoas não estão alinhadas de jeito nenhum, não tem assim um conjunto de capacitações previstas para ter um mínimo de base comum de diálogo entre as pessoas. Então, além das capacitações, tem essa questão da consultoria jurídica e contábil, né? A gente está apoiando, né, o fato de fazer pessoa jurídica, são associações que demandam um pouco de burocracia, de gestão, que isso tem um gasto também, né? Toda pessoa jurídica, seja uma empresa, seja uma associação, seja um condomínio rural que você for categorizar de qualquer maneira, vai, né, demandar aí um contador, vai demandar um advogado, você tem despesas, né, de manutenção, você vai precisar, de repente, de um engenheiro florestal para fazer um inventário florestal, caso você queira fazer um plano de manejo. Você tem todos esses gastos que normalmente também não são previstos e que podem dar muito problema, fora as infraestruturas que a gente já comentou. A infraestrutura que pode ser até reforma de uma casa antiga que não é habitável, construção de uma casa comunitária, se não tiver nada. Então, realmente, às vezes as pessoas não prevê isso e não tem, por exemplo, uma base, uma sede, um lugar onde as pessoas podem minimamente se encontrar, ter uma conexão à internet, ter uma coisa comunitária, isso fica acabando que as pessoas têm mais dificuldade de criar laço a longo prazo, se não é pensado um espaço comunitário, que seja uma casa antiga reformar, ou construir uma casinha funcional comunitária no início. Assim. Então, se não tem orçamento previsto para isso, a gente acha que tem mais chance de dar errado. Assim, né? Isso, né, às vezes você não pensa nisso e daí isso atrasa o projeto em 3, 4 anos até a casa ficar pronta para as pessoas terem onde ficar, para elas poderem ir construir a casa delas. Isso acaba atrasando e isso gera atrito e aí tá a taxa, né, de fracasso de 2 a 3 anos, acaba dando tudo errado porque não foi previsto nada disso. Aqui a gente vai entrar um pouquinho, né, e que muitas vezes, né, consegue se chegar até um certo ponto, mas muitas vezes a gente já viu muitos projetos que não conseguem se manter depois no local onde eles escolheram por N fatores, né? Gerar renda no campo no Brasil não é fácil, né? E hoje, com o advento aí, né, da Covid-19, se tornou ainda mais evidente, muita coisa pode ser feita à distância, muita coisa pode ser feita online, mas isso também não é um privilégio para alguns setores e pensar, né, você conseguir mapear e pensar na geração de renda e pensar num sistema de incubação de projetos, a gente acredita que seja a chave para você ter uma permanência no campo e um processo de transição completo, onde você realmente não tenha mais aquela dependência de um grande centro urbano. E uma das tecnologias sociais que a gente tem estudado para a implementação nessa metodologia é que todos os empreendimentos de comunidade Rizoma, ele prevê um fundo rotativo solidário. Para quem não está familiarizado com a tecnologia social, o Fundo Rotativo Solidário é um fundo gerido comunitariamente para microcrédito de projetos, né? E daí ele pode ter N finalidades. E o Fundo Rotativo Solidário é interessante que ele é um fundo que ele gere recursos, então ele pode gerir muito mais do que só dinheiro. Então uma pessoa pode, né, pegar um microcrédito para produzir alguma coisa e de repente pagar com produção e não pagar com dinheiro. Então você cria um sistema de trocas interno,
né? E dentro da nossa metodologia, a gente prevê um fundo rotativo solidário que não seja apenas para os associados ou para os integrantes daquela comunidade, mas sim para toda a região. E é aí que a gente consegue fechar a roda de pensar no impacto regenerativo com o mapeamento que a gente já faz e a integração de projetos, né, das pessoas da comunidade e do seu entorno. Só para completar a fala do Victor sobre esse aspecto, você viu que a gente está falando um pouco de coisas que pode ser paradoxal. A gente está falando de empreendimento coletivo e, com isso, serviço de incubação, a gente está falando até de microempreendedorismo, né? Que é uma coisa que, às vezes, fica muito difícil de conciliar numa ecovila. Porque, às vezes, tem um monte de regras engessadas, as pessoas não conseguem gerar renda localmente porque tudo depende do coletivo, e as pessoas acabam saindo, tô cansado, só puxei, vou montar meu negócio, comprar um sítiozinho sozinho, tchau, a galera se vira. E no final das contas, a gente vê muito isso acontecendo nas ecovilas, né? As pessoas não conseguem empreender, não conseguem montar um negócio só com uma, duas, três pessoas, sinceramente com as 20, 30 pessoas que moram aí, e as pessoas acabam saindo porque não conseguem gerar renda, né? As pessoas que se mantêm, às vezes, né, tem essa questão de ter uma renda fora, uma renda extra, que seja uma aposentadoria, uma família que ajuda, um apartamento, mas quem não tiver, é realmente desafiador, né, de pensar como que a pessoa vai conseguir gerar uma renda inteligentemente no campo. E a gente acha que tem que inovar, porque não tem como a gente se tornar produtor rural. Primeiro, a gente não tem um know-how, né? A gente vai ser bem difícil, né, venda da cidade. E segundo, porque assim, a agricultura hoje em dia não é valorizado e é muito difícil de gerar renda só com isso. Assim, né? Então, a gente precisa pensar em agregação de valor, em turismo de base comunitário, em trabalho à distância, em trabalhar em relação com a educação, com o poder público, na área da saúde ou até da educação pública. A gente tem que pensar em toda essa palette assim, de geração de renda, e para isso a gente tem que pensar os empreendimentos coletivos como incubadores de projetos, para que as pessoas consigam fazer uma transição profissional no campo. Porque para muita gente, né, ninguém faz a transição para o campo porque as pessoas estão com medo de o que eu vou fazer, assim, né? Então, não precisa, realmente a gente tem que pensar muito nisso, né? Hoje, a maioria das pessoas que conseguem fazer a transição tem grana, né, guardada, ou tem um capital que gera, né, uma renda mensal, mas é muito difícil de sair do zero. A gente acha que é uma coisa que falha muito, que falta muito, e a sorte de ter empreendimento coletivo é um espaço ideal para ser um incubador de projetos. Então, o fundo, a gente vai explicar depois para vocês como a gente vai embutir isso também no orçamento total dos empreendimentos coletivos, e uma peça-chave para conseguir acelerar pequenos projetos e ter realmente esse papel de incubação para encontrar pequenos negócios que as pessoas querem desenvolver no campo. Assim. Gerar engrenagens locais de dinâmicas que já acontecem, poder potencializar coisas que está faltando só aquele empurrãozinho, está faltando só aquele capital humano e aquele pouco de recurso para começar a fazer coisas maiores girarem, que muitas vezes já acontecem no território. Eu estava fazendo uma anedota de uma galera que a gente conhece em Aruoca, que eles estavam querendo investir na fungicultura, para produção de cogumelos, shiitake, shimeji, etc. Eles já tinham tudo montado, eles só precisavam de 15 mil reais. Faz mais de 2 anos que eles estão precisando de 15 mil reais, ainda o projeto não andou, porque eles não têm a capacidade de se estruturar para pedir um crédito, estão pensando em fazer um crowdfunding, e no final das contas o projeto não vai para frente. E o projeto deles tem a capacidade de dar renda para pelo menos 4 a 5 pessoas, o que eles nos falaram no ano passado. Então, são pequenas coisas assim, né, que a gente tem que pensar quando a gente, né, quer montar um empreendimento coletivo, né? O espaço tem que ser, não é só um lugar de lazer para dormitório, é um espaço para trabalhar também, para conseguir gerar renda, criar laço com a volta e ter um emprego que seja também de impacto positivo, né? E um outro grande erro estrutural é a falta de alinhamento e capacitações do grupo. Quando você não prevê que o grupo ele tem que estar alinhado e ele tem que estar numa constante capacitação e alinhamento, não é só, a gente quando formou o grupo, a gente fez um curso de comunicação não violenta e aí nunca mais fez nada. Não. As ecovilas que perduram aí 30, 40 anos, todas elas mantêm uma dinâmica de mediação de conflitos 4 vezes por ano, trazendo um facilitador de fora. Traz rodas de conversa. Você tem toda a dinâmica de discussão e uma constante aprimoração
né, dessas relações do grupo. Porque se você não tem investimento nisso, não tem como dar certo. Nós somos bichos da cidade, provindos da propriedade privada, da família nuclear, do patriarcado, do capitalismo, e quando a gente junta um monte de pessoas para compartilhar coisas e tentar tentar viver de uma maneira diferente, isso causa conflito, isso é normal. Então, como gerenciar isso? E como tornar esse processo um constante aprendizado é que é o desafio, e você trazer isso, né, na sua gestão de riscos, você alinhar isso e prever isso em todo o processo, né, como uma coisa contínua, né, como você conseguir prever mecanismos de participação para as pessoas que estão participando do empreendimento. Isso acontece muito, né? No começo tá tudo lindo, e aí tem uma meia dúzia de pessoas que consegue dar um gás, que vai dar o sangue, corre atrás e vai ver a compra da terra, e gasta horas e horas e horas, e não, tá tudo certo, tá tudo certo. Dali 1 ano e meio, no primeiro problema que dá, é ali que pega. Ah, não, porque eu no começo eu passei 15 horas fazendo isso e gastei 3 meses lá e você não fez nada e não sei o quê. Então, isso, quando você consegue prever mecanismo de participação, de alinhamento do grupo, de mediação de conflitos, né? Quando você consegue reconhecer o trabalho das pessoas, quando você consegue já pensar em como que isso vai ser reconhecido desde o início, isso consegue evitar, não, ó, você fez isso e você foi reconhecido dessa maneira, não, você fez isso e isso está aqui, está registrado, né? Não, de uma maneira que a gente consiga enxergar objetivos comuns para o bem comum, e fomentar esse reconhecimento não como uma forma de competitividade, mas sim como de colaboração. Só para completar, a gente observou, é uma coisa que as pessoas falam muito, né, que as comunidades intencionais que perduram no tempo, a maioria são religiosas, tem um viés espiritual muito forte, né? Às vezes tem um guru, tem uma liderança, e as pessoas ficam meio quietas seguindo, às vezes tem uma cola religiosa que faz as pessoas sentar 1, 2 vezes por dia, que queria realmente que superar um pouco os egos de cada um, que a gente sabe que os nossos egos são muito inchados e que isso dá muito perto da ruim. Então, realmente, o fato de pensar no sistema de engenharia social, né, como que a gente consegue ter mecanismos para antecipar esses erros comuns que sempre as pessoas ficam tretando, né, ao longo dos anos. Então, a gente acha que também não tem receita de bolo, né, os conflitos podem ser vistos como uma coisa irreversível, né, a gente acha que tem como evitar a maioria se for pensar desde o início. É por isso que a gente fala de não esperar 1, 2 anos para ver, não, tem que pensar como se fosse sistematizar tudo isso desde o primeiro encontro, assim, ficar muito claro sobre esse aspecto, que é um pilar muito chave do grupo, que a gente precisa se capacitar, ter dinâmicas de vivência, metodologia, né, de confraternização, né, e de comunicação, né, a gente fala muito de comunicação não violenta, de sociocracia como ferramenta de gestão interna. Então, agora está sendo muito espalhado pelo Brasil, tem muitas coisas que já foram traduzidas em português, ainda bem, mas a gente acha que é bom de prever tudo isso no início e de ter até um orçamento previsto para isso, porque senão as pessoas não vão querer investir em capacitação. Tipo, depois de ter investido na terra, não, tem que pensar tudo isso, porque vai ter capacitações pontuais iniciais e tem aquela coisa que é mais contínua, né? Que pessoas, tipo, um grupo precisam de pessoas externas para facilitar os processos, para ter mais conhecimento sobre algumas áreas que o grupo, né, falta. Então, a gente acha fundamental de também prever toda essa questão, né, de capacitações, de formações e dinâmicas de vivência do grupo, porque, assim, uma comunidade ela não se cria do zero, né? Na verdade, a gente usa essa palavra comunidade rizoma, mas é também um pouco pretensiosa, né? Como que a gente cria a comunidade? Ninguém sabe, né? Comunidade se cria com o tempo e com as relações. Então, só depois de um tempo e com relações formadas que você vai ter comunidade. Então, o nome até é de algo que pode vir a ser dentro, né, do método, mas a gente não tem como a gente falar que vai ter uma comunidade a partir do momento que você segue, como a gente falou, não tem receita de bolo. É só pensar, né, que a gente, nos últimos 40, 50 anos, já foram cometidos erros, né, e a gente não precisa cometer os mesmos erros, a gente tem que cometer erros diferentes daqui para frente, para a gente avançar nesse conceito e nessas novas maneiras de viver. E na questão das capacitações e dos alinhamentos, que a gente fala muito essa palavra, a gente tem que se alinhar, né, para definir muito o que é o coletivo, o que é individual. Qual a fronteira? Até onde o coletivo vai? Até onde a pessoa tem uma liberdade de fazer o que ela quer? Né? Porque isso
tem que ser equilíbrio, né? Porque se não fica um condomínio, se todo mundo faz o que quiser, né? Um loteamento, e se tem muitas regras coletivas assim, fica uma coisa engessada e as pessoas acabam saindo porque não aguentam mais, ou vai ter muito conflitos. Então, isso é bom de alinhar no início e de ter realmente um empoderamento das pessoas para conseguir chegar nesse equilíbrio, né?